Olá, pessoal! Estão prontos para mais esta aventura? Eu já estou aqui com o nosso mapa do patrimônio de Pitangui. Vamos ver aonde ele irá nos levar hoje? Hoje vamos conhecer alguns dos locais públicos que fazem parte da nossa história. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais da história da nossa cidade, que começou há muitos séculos. Pitangui surgiu no fim do século XVII e foi elevada à vila em 1715, quando foi nomeada Vila da Piedade de Pitangui. Já nesta época, entre 1713 e 1720, aconteceram as primeiras revoltas pitanguienses contra as imposições da coroa portuguesa. É bom lembrar que a luta pela independência do Brasil nasceu e culminou com a presença ativa de personagens de nossa história. Sétima vila do ouro do estado, Pitangui guarda parte da arquitetura da sua formação inicial. No início, suas terras e rios, ainda sem nome, já abrigavam escravos fugitivos, que entravam pelo norte mineiro em busca de ouro. Esses fugitivos foram os que primeiro encontraram o metal. Há uma carta do governador Dom Braz Baltazar da Silveira, escrita em São Paulo no dia 1º de setembro de 1713, em que comunica ao rei: chegando até o sítio chamado Pitangui ou Pará, começaram a descobrir ouro e, continuando nessa diligência, a que os obrigava a sua necessidade, acabaram cada vez mais bem logrado o seu trabalho com a abundância de ouro que foram descobrindo. Foi somente em 1855 elevada a cidade e batizada com o nome atual. É importante citar que as terras do município de Pitangui, ao serem desmembradas, deram origem a cerca de 40 novos municípios, entre os quais podemos citar Divinópolis, Itaúna, Carmo do Cajuru, Pará de Minas, entre outros. Muitos locais públicos da cidade fazem parte dessa história e talvez você já tenha passado por eles diversas vezes, sem se dar conta da importância que eles têm, como o Chafariz, por exemplo, tombado em 2003. Comuns nas paisagens urbana colonial e no período do Império, os chafarizes foram de grande utilidade pública e construídos em áreas estratégicas das vilas e cidades. O chafariz de Pitangui está localizado aqui, na Praça Getúlio Vargas, próximo à Matriz, e foi construída no século XIX, no ano de 1833, funcionando até o ano de 1901. Além de fornecer água, os chafarizes propiciavam encontros das pessoas e os inevitáveis mexericos sobre o que passava na cidade. Outro local muito importante para a cidade foi a estação ferroviária. Era por lá que chegavam, além das pessoas, os alimentos, os materiais de consumo e as notícias de tudo o que estava acontecendo nas cidades vizinhas. O ramal de Pitangui foi inaugurado em 1907. Era um trecho curto de apenas 3 quilômetros e até 1964 era utilizado por trens de passageiros. A estação foi desativada em 1968, com a retirada da linha. As escolas sempre foram pontos fundamentais de qualquer cidade. Você sabia que antes de 3 de julho de 1794 não havia ainda em Pitangui uma escola pública oficial?
Foi nessa data que o imperador nomeou José Rodrigues como primeiro professor público primário, cabendo a ele a tarefa de ser mestre de ler, escrever e contar em Pitangui. Mas somente em 5 de outubro de 1907 foi criado o primeiro grupo escolar da cidade, denominado Grupo Escolar Francisca Botelho, que desde 1930 passou a funcionar neste prédio. Hoje descobrimos muitas curiosidades sobre o patrimônio cultural de Pitangui. Mas a nossa aventura está só começando. Ainda temos muito que descobrir no nosso mapa. Até a próxima, pessoal!